Scraiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre A Queda da Casa de Usher. A série estreou oficialmente na Netflix nessa quinta-feira, dia 12, e é a última série do Mike Flanagan pra Netflix. E nesse vídeo aqui eu vou falar de todos os detalhes, ou seja, vai ser um vídeo com spoilers, mas caso você ainda não tenha assistido a série, fica tranquilo, já tem um vídeo sem spoilers, vou deixar o link aqui também no card. E depois, quando você assistir, vem aqui pra gente discutir, porque, gente, vão ter muitos vídeos aqui. Essa série, ela tem muitos significados, muitos detalhes que vale a pena a gente discutir. Então, pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na Queda da Casa de Usher, a gente acompanha a história dos Ushers, mas majoritariamente dos irmãos Roderick e Madeleine Usher, que depois de sofrer muito no seu passado e conseguir reivindicar o que seria sua fortuna por direito, depois de alguns anos ela corre perigo quando misteriosamente cada um dos filhos de Roderick começa a morrer. A minissérie é baseada no conto de mesmo nome, escrito por Edgar Allan Poe, mas na realidade o conto, né, ele acaba sendo a base aí pra essa história, que a gente acompanha majoritariamente quando Roderick tá ali contando pro Dupin como tudo isso aconteceu. No conto não existe essa parte também, é muito mais focado na realidade, na relação do Roderick com a Madeleine até o momento da queda. Então o Mike Flanagan, ele incorporou outros contos aqui também, inclusive com relação a outras mortes. Então, por exemplo, a gente tem o conto do Gato Preto, a Máscara da Morte Vermelha, que no título original do episódio tá escrito Rubra, né, mas enfim, dá o mesmo sentido. O Corvo, entre outros aí. Mas é interessante como ele acabou visualizando alguns elementos que são trabalhados no conto original. Então, por exemplo, essa loucura do Usher, né, o Mike Flanagan torna mais visual possível e trabalha, né, o conceito de fantasmagórico aí das coisas e também, né, toda essa relação ali da morte da Madeleine no final, de ter ficado um tempo ali no porão. Então ele utiliza os artifícios mais macabros, mas claro, com algumas modificações que inclusive eu vou até pontuar algumas aqui ao longo do vídeo, principalmente quando eu for falar individualmente de cada personagem. E o fato dessa série ter o Mike Flanagan por trás é o que torna ela mais maravilhosa ainda. Eu particularmente sou muito fã do trabalho dele, eu gosto muito de como ele traz as adaptações, também a sua obra original, né, com a Missa da Meia-Noite, mas eu sinto que aqui ele consegue trabalhar elementos que deram certo em todas as séries anteriores. Então, por exemplo, tem alguns elementos de jumpscare que são muito similares ao que a gente viu lá em A Missa da Meia-Noite, mas ao mesmo tempo, né, o brilho no olhar ali do gato remete um pouco ao que a gente já tinha visto em Bly, e também alguns contos, né, de alguns fantasmas, como eles acabavam te atormentando e como a história vinha depois. Por exemplo, o Joker, né, pra mim foi uma história surpreendente, eu jamais imaginava que seria o Rufus ali, e ele me lembrou um pouco como foi contada a história da mulher do pescoço quebrado lá na Residência Hill, que inclusive faz 5 anos, olha isso, gente, que surreal que a gente acompanha há tanto tempo esse trabalho, né? Então eu sinto que A Queda da Casa de Usher trouxe os melhores elementos e a melhor forma que ele trabalhou nas séries anteriores. É como se fosse o ápice de tudo que deu certo nas séries anteriores dele. Então eu realmente fiquei muito impressionada com o trabalho, inclusive eu tinha falado, né, do terror, como ele era trabalhado, e no meu vídeo sem spoilers eu falei, depois eu comento qual cena que eu pulei do sofá. Gente, foi a cena da janela quebrando, né, porque isso também é um elemento narrativo que eu achei muito interessante, porque cada episódio trazia a morte de um filho, e aí eles davam tipo meio que um mini spoiler de como aquele filho morreu. Pra mim, pelo menos, eu não conseguia adivinhar, mas era muito interessante a gente ter essa perspectiva, né? Eu acho que pra mim, uma das mais chocantes foi a do Frederick, não pela história em si, mas tipo, de vir ali na memória dele criança e ele dividindo no meio, assim, sabe? É bem assustador. E falando em assustador, né, apesar de ter achado que ela é uma série relativamente mais leve, e eu falo isso até porque, assim, gente, o meu namorado, ele não gosta de ver coisas de terror, ele tem medo, e essa foi uma série que ele tranquilamente conseguiu assistir. Então, apesar de ter os jumpscares, ainda assim, a forma narrativa que a série traz aqui
é uma série que fica tranquila para quem não é muito do universo de terror, mas que gosta, né, de um bom aprofundamento, de vários significados. E além disso, né, eu gosto muito como o Mike Flanagan também, ele trabalha realidade, senso de realidade com a ficção. Então, por mais que ele esteja aqui adaptando uma história que já é existente, ainda assim tem muito da assinatura dele. E eu gosto muito como eles trouxeram aspectos da família Sackler para incorporar nos Usher. Eu já tinha comentado no meu vídeo sem spoilers que uma das indicações que eu dava, até para anteceder assistir A Queda da Casa de Usher, era assistir também da Netflix Império da Dor, que é uma série que dramatiza um caso real que conta, né, como que foi a epidemia de opioides dos Estados Unidos. Então tem muitas questões aqui na série que são faladas, né, no Império da Dor, até mesmo com essa questão de legado, que eu já vou trazer mais aprofundada, mas de como as coisas se deram, né, até mesmo quando a série, ela traz essa grande discussão sobre o equilíbrio do mundo, ou até mesmo sobre as nossas escolhas. É uma série que fala muito sobre as nossas escolhas e as consequências delas. Isso a gente vê impresso ali também nos irmãos, ainda mais quando tá nesse entorno do dinheiro, e principalmente quando eles trabalham o conceito, né, de riqueza. O que é realmente riqueza? Que traz ali até mesmo o final do Dupin falando que ele era o homem mais rico do mundo, quando ele vê, né, todos os Ushers ali enterrados, e ele, por mais que tenha se dedicado muito ao seu trabalho, ainda assim estava com a sua família consolidada, esperando ele ali em casa, e ele tendo também o seu caráter intacto. E só disso tudo que eu tô falando, a gente vê quantos significados que o Mike Flanagan trabalha, né? E por isso que eu quero também trazer alguns vídeos, né, de detalhes explicados, porque às vezes ele tem um significado, entre aspas, mas ele acaba complementando com vários outros, seja ali na personificação da Verna, que ela não é só, né, o que seria o Satanás, mas também outras personificações, como personalidades antigas do Egito. Ele também trabalha muito, né, o Egito antigo aqui, tanto nos artefatos, como, por exemplo, citar, né, a rainha Talcerte e fazer ali um paralelo com a Madeleine. Então, assim, ele trabalha inúmeros significados. Foi uma série que eu assisti mais de uma vez, inclusive para gravar os vídeos de explicados aqui, porque são muitos detalhes e eu amo a forma que o Mike Flanagan se aprofunda aqui nas suas obras. Sempre traz também um senso religioso, principalmente quando a gente tá falando, por exemplo, dessa parte aí do Satanás, do acordo com o diabo e tudo mais, mas até o diabo aqui, ele vem como uma figura um pouco diferente do que essa dualidade, né, de bem e mal. Tem outros significados trabalhados aí. Então, eu gosto dessa profundidade que o Mike Flanagan trabalha. Assim, Mike Flanagan é perfeito, né? Então, ele é um cara ali que ele se referencia de um aspecto religioso, pega a história do Egito Antigo, pega casos reais dentro de toda essa adaptação da história do Edgar Allan Poe, além de trazer toda a poesia. Essa série, ela é muito poética, tem poesias aí que são originais, mas também tem poesias que são do próprio Edgar Allan Poe, por exemplo, o próprio episódio ali do Corvo, né, que ele recita Lenora, né, é do conto O Corvo, então ele traz toda essa parte narrativa ali, mas o que eu gostei muito é principalmente como ele incorporou temáticas narrativas de casos reais, né, ele acaba trazendo isso a gente vê até em alguns momentos. Por exemplo, no Perry ali, a ideia que ele tinha da festa é algo que o Epstein fez para ele entrar meio que na sociedade ali nova-iorquina. Então, fazer festas e pegar vídeos, né, comprometedores das pessoas. E o que eu quero dizer com isso, inclusive com toda a relação, né, dos opioides aí, do Roderick, eles acabam demonstrando ali como essa ganância acaba retirando essa nossa parte humana, e por isso também aí a discussão de riqueza, né? Porque a gente vê, sem a série essencialmente mostrar pra gente como esses filhos, eles foram domados ali pelo dinheiro, como eles foram modificando, principalmente quando a gente vê a perspectiva do fantasma da Annabelle Lee, né? Então, é muito interessante como eles constroem a narrativa, né, de contar que aconteceu no Réveillon de 79 para os anos 80, anteriormente até para trazer as motivações, né, e é interessante principalmente quando a gente tem um personagem como o Dupin ali falando no final, que aquela gravação no final das contas não importava, porque não importava a motivação ou porque ele fez, que no final das contas ele fez, né. E eu também gosto muito como eles constroem a relação do Roderick com o Dupin, porque vem meio que nesse clássico, né, em que, por exemplo, o investigador, ele acaba se tornando tão próximo,
né, daquela investigação dele, não que essencialmente role uma admiração, mas você já conhece tanto aquela pessoa que você tá perseguindo, sabe? Então eu acho que eles trabalham isso aqui no Dupin de uma forma respeitosa, né, como se dão as coisas. É quase um clássico, né? Por exemplo, o Usher vai pra resolução do caso dele, pra ele ter paz, né? Ele ser a pessoa que vai saber toda a história. E é interessante também ver que toda vez que o Usher, ele faz algum desvio de caráter ali, tipo, querer culpar o próprio Dupin por algo que ele não fez, tipo, ele ter falado que existia alguém traindo eles ali, supostamente, né? Ele é assombrado pelos seus próprios fantasmas. Vem aqui na personificação dos filhos, né? Mas ele é assombrado ali pelas suas escolhas. E aí ele volta atrás e conta a verdade. Isso acontece por diversas vezes. Achei muito interessante como eles trabalharam isso. E essencialmente, né? A relação desses dois. E é muito louco a gente pensar, principalmente quando a gente vai pra esse reflexo humano, né? De como as pessoas, elas são egoístas, né? Porque a gente vê que dentro do que o Roderick almejava na sua riqueza, acabou matando milhões de pessoas. E é muito interessante como eles trabalham, principalmente quando eles falam sobre essa relação de dor. A motivação do Roderick, ela vem ali da mãe, né, que sofreu muito de dor e era negacionista, não queria remédio na época, para o projeto de vida dele ser relacionado a um mundo sem dor, mas ocasionando muita dor, né? Milhões de pessoas morreram, e não só a dor das outras pessoas, a sua própria, porque em seu acordo, né, ele trocou o seu bem mais precioso. E é interessante porque, apesar dele ter trocado o bem precioso no sentido que foram seus filhos, ele também perdeu pela sua demonstração ali de caráter a sua esposa, que ele tanto amava e que era a que tinha essas características boas, que até o Dupin fala, né? Eu não sei como eu confio em você, mas eu sei sim. A minha confiança foi transportada pela Annabelle. Então, eles trazem, né, essa pureza ali naquela personagem e mostra, né, o porquê da pobreza. Ele perdeu absolutamente tudo, ele perdeu sua família, ele perdeu seu próprio caráter. E é interessante porque a gente vê como a coisa vai escalonando, né, a ponto deles matarem ali o Rufus. E é até interessante quando a gente vê a Verna, né, falando que o acordo não era, ai, trocar sua alma. E ela até fala, ah, sua alma já foi pelo que vocês fizeram hoje. Então, até onde a gente está proposto? E complementa mais ainda, né, com a discussão de consequência. Nossa, gente, eu achei sensacional como eles trouxeram algumas questões aí que foram discutidas. Teve muito no episódio do Perry, mas isso é refletido nos outros episódios, pelas atitudes dos irmãos também, mas ela fala muito sobre o nascimento dele, principalmente ele que era o filho mais novo, né, inclusive não sei se eles separaram as mortes, elas vieram uma por cada idade ali do irmão e tudo mais, então foi do mais novo para o mais velho, por isso que os originais ficaram ali por último, né? E o Frederick, ele era o mais velho. Então, como que eles trazem nessa discussão de consequência? Eles trazem desde a discussão sobre o nascimento de alguém, né? Que ela vem a partir da escolha ou da consequência do ato de alguém, seja de maneira responsável ou irresponsável, ou até mesmo, né, quando a gente vê aquele momento do Perry, ele escolhendo que a festa continuasse, né, dentro que a Verna ali estava avisando, falando, olha, não precisa ser assim, e de uma consequência de uma irresponsabilidade que veio dele. Vou falar desse específico, mas eu vou fazer um vídeo só sobre as mortes aqui no canal, mas, por exemplo, se ele tivesse prestado atenção ali na reunião e visto que vários prédios eles estavam com componentes químicos, né? A mulher até chega a falar na reunião que tinha um, que aí ela acaba sendo interrompida, que seria o pior, muito provavelmente é, né, esse local ali que ele escolheu, porque o Roderick até depois explica, né, falando da tubulação e que ele fez esse ligamento com a água e esses componentes que eles estavam tentando esconder. E aí a gente também entende, né, o porquê que os Ushers não usavam a água da prefeitura, porque precisaria de um técnico, e aí eles saberiam, né, o que estava acontecendo nessas casas, e a partir dessa escolha, né, a sua morte ali também. Então, eu acho muito interessante como eles trabalham esse conceito de consequência, seja na atitude como a Tammy fala com seu marido, ou trata seu marido, ou até mesmo a Camille, né, dentro das suas manipulações, a Victoria, o Léo, dentro de como eles lidam com seus relacionamentos, enfim, é muito interessante como a série, ela trabalha conceitos que são trabalhados
criados por ela mesma e como ela representa em cada um deles. E eu gosto, inclusive, como eles trabalham aqui nos filhos, né? Características também que são manipulativas. Então, por exemplo, a gente tem o Frederick, que ele abusava ali da sua mulher, né? E desde o início da série ele já dava um fio de entendimento sobre isso. A própria Camille tem uma hora que ela fala que ela era meio que a pessoa que manipulava, né, ali tudo. Então ela tava nessa área de PR e como ela modifica as histórias, né, a benefício próprio. A própria Vicky, né, a gente vê como ela também manipula, falando assim, não é que a empresa, ela abusa ali dos pobres, né, dos países pobres. Eu vejo como uma oportunidade ali deles terem algo que eles não poderiam pagar. A distorção, né, ou até mesmo o egocentrismo ali da Tammy, o caráter duvidoso do Léo, o Perry que não estava interessado ali com nada, sabe? Então é muito interessante como eles trouxeram aspectos desses filhos, desses irmãos, tão vazios quanto do seu pai e quanto individualistas ali também, né? Como eu falei, eu vou fazer um vídeo só sobre as mortes, então vou entrar mais a fundo nessas características, mas pra mim eu acho que a morte também que dá mais pena é da Lenora, né? Porque ela era boa, eu acho que é uma das piores consequências ali do Roderick, né? E é interessante a gente ver que ela é a única que ele chora na morte. E outro aspecto que eu não podia deixar de falar também é sobre o legado, né, que eu tinha comentado que eu ia trazer aqui. Pra mim foi muito interessante essa questão do legado, porque quando eu assisti o Império da Dor, né, que traz essa questão dos opioides, inclusive, gente, é até interessante, fica aí de fun fact, o Lingodone, né, ele faz uma menção, né, ao oxicodone, do inglês, né, que seria oxicodina aqui no Brasil. Então o nome tá ali similar, que foi ali uma droga, né, que é mais forte que a morfina e era altamente viciante, e eles traziam, né, essa questão de não é viciante, mas aí eles veem uma personagem como a June, né, falando que ela queria sair desse vício e a quantidade, né, que ela tomava ali, absurda, que inclusive, gente, já é uma quantidade que é assustadora por si só. Quem conhece, né, esse contexto da história deve ter ficado de cabelo em pé quando ouviu que ela tomava 2.000 miligramas e que o máximo ali era 1.300. Enfim, assim, gente, é uma história bem triste, realmente, de fato, essa quantidade morreu, por isso que a Verna fica por inúmeras vezes falando por Roderick, né, 1 milhão só nos Estados Unidos, isso sem contar, né, como que foi pro mundo. Mas o que eu quero dizer sobre essa questão do legado em si é que era algo que eles traziam muito da família Sackler, né? O que é legado? Então tinha discussão entre membros da família que falava sobre o legado, seu nome tá na biblioteca, para outro era sobre ter muito dinheiro, sabe? Então eles trazem essa discussão até mesmo nesse aspecto da riqueza. O que é ser rico realmente, né? E não só, né? Como eu falei, o Mike Flanagan trabalha outros significados dentro de uma coisinha que tá ali no texto, na série. E aqui ele também trabalha o legado dessa forma de como ele colecionava artefatos egípcios, até mesmo para trazer, né, ali a sua finalização, que a casa de Usher, também com inúmeras representações, fosse ali a sua tumba, como eles mesmos se referenciam ali na série, né? Então achei muito interessante como eles trabalharam esses contextos, como eles trabalharam essas questões da história, e também gostei muito de como eles trabalharam individualmente alguns personagens aqui. Gente, os Usher, eu preciso dizer, tinham vários ali que eu adorava a Camille, eu sei que ela tinha milhões de defeitos. Na realidade, gente, essa atriz, ela pra mim é que nem o Mike Flanagan. Qualquer coisa que essa mulher fizer, eu vou amar. Eu gosto geralmente de como que as personagens dela acabam trabalhando características. A atriz que faz a Tammy, ela sempre acaba sendo uma personagem bem filha da... sabe? Ela, inclusive, tá tenebrosa na Missa da Meia-Noite. E é muito legal, né? O Mike Flanagan tem disso, né? Também de manter seu elenco. Mas, assim, novos atores que complementam esse enredo. Nossa, gente, eu realmente gostei muito. Eu preciso dizer particularmente que eu amei a Madeleine, seja na sua versão mais jovem, seja na sua versão já que a gente acompanha majoritariamente, por suas características individuais, né? E eu não posso deixar de falar também que eu amei o Pin. O Pin, apesar de ser tipo o cara que passa pano pra tudo, é muito legal ver o Mark Hamill fazendo um trabalho muito distante, né, do que foi o trabalho dele em Star Wars. Gostei muito de como eles trabalharam esse personagem e aspectos que ele acaba trazendo, até mesmo
com relação à existência dessas criaturas, que seria ali a Verna, por causa da sua expedição, e também trazendo toda a questão ali do dinheiro e de como ele foi corrompido ali nesse meio também, mas não o suficiente para também fazer o seu acordo, né? Ele fala ali, né, que aceitaria as consequências, de novo, né, as consequências dos atos dele. Então achei um personagem interessantíssimo que tava ali, e hilário por muitos momentos também. Mas eu preciso dizer para vocês que eu tive certa satisfação na morte do Frederick. De todos os irmãos, era um choque. E, nossa, eu amei como eles iam construindo em cada episódio, principalmente nas finalizações. Gente, a morte ali do Perry, apesar de eu ter me ligado nas coisas que estavam sendo faladas das casas, quando aconteceu eu fiquei assim, gente, que chocante, sabe? E eu acho que esse que é o lance também. Os terrores, né, as mortes quando elas são trabalhadas, elas são bem chocantes. E eu gosto da subjetividade também das coisas. Seja numa poesia, né, que tá quase que nem uma charada aqui em alguns aspectos, mas também de como algumas mortes elas são trabalhadas de forma indireta, seja ali na loucura do Leo. E eu preciso confessar pra vocês que assim, quando a gente acompanha, né, toda essa questão do acordo ali da Verna com os irmãos, é até um pouco triste, né, porque a gente vê que o Roderick, de certa forma, ele concretizou ali o que ele queria, porque ele queria ser muito rico, né? Apesar dele ter que conviver com todas essas questões, essas consequências, né, do seu ato. Mas a Madeline, ela tinha a resolução dela, né, quando ela revela ali pra Verna, é que ela queria ter a sua independência de homens, né? Então, até mesmo ali com o irmão, a gente via que ela não era CEO, ela era COO. E ela também tinha esse projeto dessa eternização da vida humana. E aí é interessante também, porque, de novo, Flanagan traz inúmeros significados, seja desde a mumificação, né? Trazendo de novo o Egito Antigo aqui, mas como que a tecnologia, né, faria a replicação dessas pessoas. E é interessante porque ela trouxe esse projeto com a Lenora de protótipo, que acaba assombrando ali o Roderick no final, e vem com aquela frase Nevermore, né, nunca mais, que também vem do texto do Allan Poe, que traz muito significado sobre a morte. Enfim, aí que é o lance. Essa série, especificamente, por isso que eu falo que ela é muito o ápice do trabalho do Flanagan, porque a gente vê como ele consegue incorporar tanta coisa, além dos seus trabalhos anteriores, como eu tinha citado, mas também, apesar de ser uma série relativamente simples, assim, de entender, ela tem muitos significados. Ela é uma série muito densa, tem muitas minúcias, assim, sabe? Então é realmente muito impressionante o trabalho que é feito aqui em A Queda da Casa de Usher, ainda mais uma série que ela envolveu algumas polêmicas ali, não sei se vocês souberam, né, teve ator que foi modificado, o ator que seria o Roderick era outro, e eles regravaram absolutamente tudo, porque ele foi acusado de assédio, e além, né, também de ser a última série do Mike Flanagan pra Netflix, porque ele assinou o contrato de exclusividade por Prime Video, então não, ele não vai parar de fazer coisa, né? Ele não vai se aposentar, a gente vai continuar acompanhando e falando das obras do Mike Flanagan aqui, mas pra Netflix, a princípio, é seu último trabalho, ou até, né, terminar ali o contrato com o Prime Video. Eu acho que foi um excelente investimento. Todas as séries dele, né, quando a gente pensa, é realmente muito absurdo, e principalmente quem acompanhou desde a Residência Hill vê o quanto que ele evoluiu também, né? Eu já tinha comentado aqui no canal Jogo Perigoso, que é um filme de uma adaptação do Stephen King, que é dirigido pelo Mike Flanagan. Ele não é dos meus filmes favoritos, assim. Então, quando veio a Residência Hill, pra mim foi uma grata surpresa. E eu sinto que ao longo dos anos, por mais que tiveram, sim, alguns deslizes, como o Clube da Meia-Noite, eu sinto que ele foi amadurecendo muito essa sua assinatura, trazendo o resultado que é A Queda da Casa de Usher, que é um caldeirão de referência, que é o melhor dos seus trabalhos anteriores. Eu realmente estou muito impressionada com o trabalho que foi feito aqui. E dentro de um contexto tão poético, né? Eu não poderia estar mais feliz, mas a gente ainda vai falar muito sobre A Queda da Casa de Usher aqui no canal. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série? Tem alguma dúvida que vocês têm? De repente eu posso complementar ali nos meus vídeos que vão sair depois ainda dos gravados, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!